Eu diria que esse fundo está num dos setores mais mal compreendidos pelos investidores quando se fala de fundos imobiliários, que é o setor de lajes corporativas. Isso acontece sobretudo por três razões. A primeira é o histórico de problemas em alguns fundos do setor, com destaque para alavancagem alta e mal feita. A segunda é a distorção entre o mercado real de imóveis e as cotações em bolsa. E a terceira e principal é a visão errada ao se investir nesse setor. E eu estou falando do PVBI11, que é o maior fundo de lajes corporativas da Bolsa, com patrimônio de quase 3 bilhões e que tem uma estratégia muito clara de investimentos, que se você entender bem, você pode ganhar, você tem um potencial, né, de ganho muito grande, mas tem que ter paciência e buscar a forma certa de retorno, que eu vou te contar no último tópico dos 6 tópicos que eu vou te falar nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso primeiro tópico, né, que é basicamente, o que o PVBI11 faz? O PVBI11, como eu falei para vocês, é um fundo de lajes corporativas, né? Ele teve início lá, fez a sua estreia na bolsa em julho de 2020, e se você lembra bem, em julho de 2020 a gente já estava na pandemia da Covid-19. E obviamente, né, teve algumas questões ali no início dele, ele teve aquela questão do home office, né, que eu chamo de fantasma do home office, né? Muita gente achava que agora o home office veio para ficar, ninguém mais vai trabalhar presencial, então não vai ter mais trabalho, as lajes corporativas vão ficar abandonadas, aquela coisa toda. Com o passar do tempo, a gente viu que a realidade não era bem essa, né? Tanto que o home office ele tem se tornado cada vez, vamos dizer assim, menos relevante, né? Em diversos setores, na verdade, estão preferindo o presencial ou o sistema híbrido. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas coisas novas aí da gente perpetuar, né? A gente achar que alguma coisa que está acontecendo agora, ela vai acontecer do mesmo jeito para sempre. E, inclusive, isso é um dos detalhes ali quando você investe nesse setor de lajes corporativas e talvez principalmente no PVBI11. Como eu falei para vocês, ele tem uma estratégia bem, vamos dizer assim, bem definida, né? Que é basicamente investir em imóveis classe A+, né? Os duplo A, triplo A, que são aquelas classificações em relação ao padrão construtivo, em regiões que a gente chama de regiões prime, para o setor de lajes corporativas. Isso quando a gente fala em regiões prime, não tem como sair de São Paulo, né, e daquele miolo ali da região da Avenida Faria Lima, da Vila Olímpia, do Itaim, né, Itaim Bibi, e da JK, né, da Avenida Juscelino Kubitschek. Então, isso que a gente chama de regiões prime lá no setor de lajes corporativas, né? Saindo disso daí já temos as outras regiões secundárias, né? Que seria para Paulista, para Chucrizaidan, depois talvez ali a Marginal Pinheiros, dependendo do lugar, e aí assim por diante. Depois eu vou falar para vocês de outras regiões que alguns outros fundos que tiveram problemas, né? Como eu mencionei no início. Eles tentaram outras regiões e acabou não dando muito certo. Tem um detalhe em relação a essas 4 áreas aí que eu falei, né? Faria Lima, Vila Olímpia, Itaim Bibi e JK, que eu fiz um levantamento aqui, né? Desde o do início do fundo, lá em meados de 2020, até aqui um pouquinho em setembro de 2025, que os aluguéis ali, eles cresceram em média cerca de 8% ao ano. Se a gente pegar a inflação nesse período, a inflação foi menos do que isso, né? Foi por volta de 5, 6%. Então, só no preço dos aluguéis dessas lajes corporativas, houve um crescimento acima da inflação. Um detalhe assim, em relação aos aluguéis atuais do PVBI, sem contar que ele possa diminuir a vacância dele, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o histórico de vacância e como que ela está atualmente, mas sem contar que ele vá conseguir baixar essa vacância, né, ou até mesmo zerar, quem sabe, se tudo der certo, os aluguéis ali em relação ao que eles divulgam, né, o preço do aluguel por metro quadrado mês a mês nos relatórios gerenciais, e olhando os preços atuais de mercado que são praticados ali nas regiões onde esses imóveis estão localizados, tem uma defasagem ali de mais ou menos 15%, ou seja, nas revisionais aí, ou quem sabe nas trocas de inquilinos ou nas ocupações, o valor médio do aluguel do fundo pode subir cerca de 15%. Não dá para cravar que é isso, pode ser menos, pode ser mais, mas em média ali, pelo menos que eu fiz o levantamento, me parece que 15% é o valor do aluguel médio ali que deveria ser, 15% acima do que é a média atual. Não significa que ele vai subir 15%, né? Pode até acontecer de não subir, de ficar a mesma coisa ou ir para baixo, mas olhando os números ali, eles parecem razoáveis nesse sentido. Um detalhe importante em relação ao setor de lajes corporativas é que o critério de localização é fundamental nesse setor. Isso não é só uma opinião minha, né? Eu já vi de vários gestores falando nisso, aqui no caso de lajes corporativas, a localização é fundamental. A qualidade, às vezes, ela nem é tão importante. Tanto que a gente tem alguns outros fundos, por exemplo,
HGPO11, né, o extinto HGPO11, ele tinha dois imóveis que não eram essa classificação A+, né, duplo A, triplo A, mas eram imóveis em excelentes localizações, muito bem cuidados. Então, eles geraram um valor muito grande no setor de lajes corporativas. Então, assim, não adianta nada, o que eu quero dizer é que não adianta nada a gente ter um imóvel de extrema qualidade em uma localização que a gente pode dizer ruim para o setor. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala de um imóvel de padrão construtivo AAA a mais, né, por exemplo, não adianta nada eu ter um AAA aqui na minha cidade, Botucatu, no interior de São Paulo. Então, assim, não vai resolver nada porque as grandes empresas não vão querer alugar um escritório aqui, né? Teve até um início ali, acho que talvez finalzinho de 2019, um pouquinho antes da pandemia, que algumas empresas estavam pensando nisso, nessa questão de conforto, do ESG, né? Então, em relação a migrar talvez para outras localidades fora dos grandes centros, mas foi um negócio que acabaram voltando atrás, né? Acabou que essas empresas voltaram para essas regiões prime aí, ou pelo menos próximo a elas. Então, entenda que setor de lajes corporativas localização talvez seja o principal critério. Se você for colocar os dois critérios, né, qualidade construtiva e localização, olha a localização primeiro. E isso tem um impacto tão grande, né, em relação ao desempenho dos fundos imobiliários de lajes corporativas, que quando a gente olha alguns outros fundos imobiliários aí no histórico, razoavelmente recente, aí nos últimos 5, 6 anos aí, teve alguns fundos imobiliários que optaram por tentar estratégias diferentes, né, localizações alternativas, vamos dizer, ali talvez Alphaville, Marginal Pinheiros, o outro lado da Marginal Pinheiros. Enfim, então a gente vê que essas localizações, infelizmente, elas são, não dá nem para dizer que elas são terciárias, né? Então, essas localizações elas só são preenchidas, né? As empresas só optam para ir por esses lugares se elas quiserem realmente ir lá, sei lá, tem a parte administrativa para ficar próxima da indústria, por exemplo, né? Se tiver um parque industrial próximo, ou se já tiver as regiões primárias, né, de São Paulo e as secundárias, as terciárias de São Paulo, se elas estiverem todas ocupadas, e aí só o que sobrou foram esses lugares. Ou se, por alguma razão, né, em tempos de crise assim muito grave, as empresas optem por, a gente chama, tem um termo que chama flight to price, né, flight to price e flight to quality, né, ou seja, flight to price eu vou migrar para onde tem o preço mais baixo, e flight to quality eu vou migrar para onde tem a qualidade melhor, né, não importa o preço. Então, em tempo de vacas gordas, eles migram para qualidade, em tempo de vacas magras, as empresas tendem a migrar para preço, né, onde for mais barato com um padrão construtivo semelhante. Então, mas no geral, o que sobrevive são as regiões primárias ali, que tem os melhores índices ali de ocupação, de absorção, aquela coisa toda do mercado imobiliário. Então, sempre observe localização como principal critério de decisão quando você for olhar o setor de lajes corporativas. Um outro detalhe em relação a esses fundos de lajes corporativas que deram errado, né, e talvez eles poluíram muito assim o setor como um todo nos fundos imobiliários, foi a questão da alavancagem. Vou mostrar para vocês aqui, o PVBI 11, hoje ele não tem alavancagem, né? Essa é a parte mais legal, isso daqui é o histórico de alavancagem do fundo, né, em relação ao patrimônio líquido. Deixa eu até tirar eu daqui para vocês verem melhor, né? Quando a gente olha aqui no início, ele não tinha alavancagem, depois ele fez um pouquinho aqui em relação ao patrimônio líquido, né? Foram algumas compras parceladas, outras via CRI realmente, mas ele veio abaixando aqui, diminuindo a alavancagem até que ele zerou aqui em março de 2024, abril, né, de 2024, ali no comecinho, e hoje ele já não tem mais alavancagem, ou seja, o fundo não tem dívida nenhuma, né? E isso é um ponto bastante importante, porque quando a gente fala de alavancagem, muitos investidores eles olham de um jeito, como é que eu posso dizer? Fala assim, o fundo está fazendo empréstimo, o fundo imobiliário não pode fazer empréstimo. Realmente não pode, pela legislação não pode, mas quando a gente fala de alavancagem, né, de compra parcelada, ou de alavancagem via CRI, né, dele antecipar os recebíveis, né, antecipar os aluguéis futuros, isso é permitido, não tem problema nenhum. Até hoje a CVM não falou, não falou ao contrário, né, em relação a isso, não disse que não pode. Mas em relação ao setor de lajes, a gente tem, na verdade, em relação à alavancagem em geral, a gente precisa entender o seguinte, para mim, né, uma alavancagem bem feita, ela tem que ser com contratos atípicos. O inquilino ele tem que ter uma ótima qualidade de imóvel, o contrato tem que ser longo, né? Além de atípico, ele tem que ser um contrato longo, e os índices, né, de correção
tanto da alavancagem quanto do contrato de aluguel tem que ser o mesmo, né? Então a gente vê que deu muito certo, tem gerado muito valor essa estratégia de alavancagem em fundos de renda urbana, né? Aquelas lojas de rua, que por exemplo são supermercados, que a gente vê muito no TRXF, no HGRU, a gente vê nos fundos de logística também, né? Quando tem os contratos atípicos, que a gente vê em vários fundos aí, sei lá, o Alzirão, né? O ALZR11, o BTLG também tem, o HGLG tem. Então, normalmente, esses daí são alavancagens feitas baseada naqueles contratos atípicos longos. Então, são uma receita mais previsível. E se o inquilino sair, ele tem que pagar todo o restante do aluguel. Shoppings também têm dado certo, mas shoppings por uma outra razão. Como os shoppings ele tem, sei lá, centenas de inquilinos em cada um dele, a rotatividade de inquilinos é muito grande. Então, assim, não tem. É difícil você ver um shopping de boa qualidade com vacância alta. Então você vê, às vezes, vou dar um exemplo aqui, o Catarina, né? Catarina Fashion Outlet, que é um shopping lá nas margens da rodovia Castelo Branco, na região de São Roque, em São Paulo, quilômetro 60, né? Para ser mais exato. E esse é um imóvel que ele tem uma vacância muito próxima de zero. Então a gente tem até uma rotatividade ali de inquilinos, né? Eu passo lá de vez em quando vou para São Paulo. Então, na volta, né? Principalmente que ele fica do lado da sentido interior. Então você vê que tem inquilinos diferentes, mas está sempre ocupado. Então faz sentido você ter alavancagem nesse tipo de imóvel. Agora, no setor de lajes corporativas, eu não vejo como tão viável. Primeiro, eu acho que talvez a principal razão é porque é, a gente não vê contratos atípicos, é raro a gente ter contratos atípicos, né, no setor de lajes corporativas, é raro a gente ver, por exemplo, uma construção, né, build to suit, né, construído sob medida por inquilino, às vezes em alguma crise, ou que nem eu falei para vocês, né, às vezes o inquilino ele resolve mudar de lugar, consolidar as suas operações de a parte administrativa em um lugar só, já aconteceu isso com várias empresas, por exemplo, eles tinham um prédio, sei lá, na Paulista, uma parte da administrativa na Paulista e um outro prédio na Faria Lima, por exemplo. Então eles resolvem consolidar em um lugar só para reduzir custos, então às vezes eles resolvem sair da Faria Lima e ir para Paulista, que em tese tem, no geral, né, na verdade ela tem um aluguel mais barato, então pode acontecer isso também. E às vezes o contrato é atípico e às vezes demora um pouquinho mais para repor esse inquilino, então a alavancagem ela acaba sendo prejudicial. Historicamente, ela tem sido prejudicial para os fundos de lajes corporativas. Para esses outros segmentos, renda urbana, shopping, logística, ela tem ido bem até o momento e acredito que não vai ter muitos problemas aí, exceto se tiver algum exagero em relação a essas, ao uso da alavancagem. Como tudo, ela tem que ser feita com parcimônia. Um outro detalhe em relação ao PVBI 11, né, embora ele seja um fundo de renda, né, a ideia dele é entregar rendimentos todos os meses ali, mas daqui a pouco eu vou falar para vocês que você não deve, no setor de lajes corporativos, você não deve olhar simplesmente para rendimentos, mas o fundo ele também tem como estratégia secundária fazer a venda, né, a compra e venda de imóveis. E no histórico dele ele tem duas vendas bastante interessantes aqui. Um foi a Torre B, do JK, do complexo JK Iguatemi, onde tem o shopping JK Iguatemi, aliás, né? É o shopping e 3 torres, se eu não estiver enganado, né? Então, em 2022, eles compraram esse imóvel, a Torre B, em 2021 e venderam em 2022 com um retorno bastante interessante. E a segunda venda que eles fizeram foi do Vila Olímpia Corporate, uma parte, né, um percentual do Vila Olímpia Corporate em 2025, tem um retorno ali também interessante, né, em relação à compra e venda. Então são essas duas vendas. Não é um fundo que aparentemente, pelo menos nesse momento, ele não vai girar muito o portfólio. Eles podem vender, obviamente, participações, mas eu não vejo como sendo a principal atividade, embora eu vou falar para vocês já que talvez essa parte de comprar e vender imóveis pode gerar mais valor. Uma coisa que sempre me incomodou muito, né, no PVBI, na verdade me incomoda bastante em diversos fundos imobiliários, é o uso da RMG, renda mínima garantida. Apesar do nome de renda mínima garantida, de garantida ela não tem nada, né? Então, desde o começo, quando eu comecei a estudar fundos imobiliários, teve um professor que ele já explicava essa coisa da RMG, né? E sempre falava, né, que dificilmente você tem vantagem no uso desse mecanismo. O que é a RMG? Basicamente assim, o comprador ele faz um acordo com o vendedor do vendedor por algum tempo, né? Normalmente, sei lá, um ano, vamos dar um exemplo aqui. Enquanto esse imóvel não estiver 100% ocupado, né, ele vai pagar um valor ali todo mês como se fosse um aluguel. Então você pode ver complemento de renda, prêmio de aluguel, prêmio de, enfim, qualquer coisa. Tem vários nomes para isso, mas se você olhar vai ser tudo essa renda mínima garantida. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que o fundo ele compra um fundo qualquer aí comprou um imóvel que, sei lá, custa 100 milhões de reais.
E aí, esse imóvel, vamos supor que ele está tá 100% vago, né? Não tem nenhuma ocupação. E aí, o comprador, né? O fundo comprador faz um acordo com o vendedor e fala assim: ó, eu preciso que você dê um retorno aí, pelo menos para continuar, para não penalizar as cotações aqui na bolsa, preciso que você me dê um retorno aí durante um ano, que você pague um aluguel aí equivalente a 1% ao mês. E aí, obviamente, que o vendedor não vai dar esse dinheiro de graça, né, pro comprador. Então, o que que acontece? Então, esse imóvel que ele valeria, né, isso aqui é um exemplo bem grosso, tá, para ficar bem fácil de entender. Na prática, funciona de outro jeito, mas é bem próximo disso. Então, o comprador, ele, em vez de pagar 100 milhões de reais, ele, vamos supor, ele paga 112 milhões de reais, e aí todo mês o vendedor ele devolve 1 milhão de reais ali, que daria mais ou menos, né, daria em torno desse 1% ao mês. Então, o vendedor ele simplesmente está devolvendo aqueles 12 milhões pagos a mais em 12 prestações. É isso, né? Às vezes corrigido pelo CDI, pelo IPCA, ou às vezes simplesmente sem correção nenhuma. É, e obviamente, né, vamos supor, se no mês seguinte esse imóvel for 100% ocupado, então daí o vendedor ele embolsou esse dinheiro a mais, sei lá, 11, 12 milhões ali a mais para ele. Então, é essa que é a estratégia da RMG. Eu não gosto, eu acho que é difícil, né, ser realmente vantajoso para o cotista, para o fundo, mas se eu for olhar, só vi uma vez aqui um mecanismo dessa RMG que ela foi fundamental e num fundo de shoppings ainda, né, no atual PMLL11, se você quiser olhar depois, como é que funciona essa RMG foi em 2 shoppings lá no Rio de Janeiro e que ela funcionou muito bem. E a questão disso daí é a seguinte: a gente tem um período de RMG, vamos supor que eu dei no exemplo 1 ano, e dificilmente é mais do que isso, né? Tem exceções, mas no geral é esse período de 1 ano. E aí a gente tem que meio que rezar, né, para nesse período o fundo ele tá 100% ocupado para ele manter esses rendimentos da RMG, porque quando acaba essa RMG, o rendimento cai. Então aconteceu muito isso, inclusive no PVBI 11. Então a ideia da RMG é conseguir você estabilizar de alguma forma os rendimentos, mas tem que correr, depois o gestor tem que correr atrás para ver se ele consegue a ocupação necessária com os valores dos aluguéis necessários para conseguir manter o rendimento. Uma outra estratégia que a gestão do fundo tem feito aqui ultimamente é o chamado de turnkey. O que que é isso? Tem alguns outros fundos imobiliários de lajes que eles têm optado por essa estratégia e tem dado certo em outros fundos, né? Que é basicamente você ter uma laje, né, pronta, com todo o mobiliário, né, todos os móveis, isso, aquilo, as benfeitorias ali, exceto a parte de computador, de maquinário, essas coisas que não, né? Porque isso é bem particular, mas basicamente é aquele, quando você aluga, se você alugasse um apartamento mobiliado, né? Que é aquela ideia quando a gente, sei lá, às vezes estudantes, assim, quer ir chegar num lugar assim, simplesmente chegar e morar, né, para dormir, sem precisar se preocupar e correr atrás de sofá, geladeira, fogão, aquela coisa. Então, nesse caso, as empresas às vezes gostam disso, né? Chega no lugar, pô, já tem cadeira, já tem mesa, já tá tudo, já tem armário, estante, tá tudo certinho aqui. Então, essa aqui é a turnkey, ou seja, o inquilino só chega e entra lá. Então, tem alguns outros fundos que fizeram isso e deu muito certo. O PVBI tá, vamos dizer assim, o protótipo, né, dessa estratégia no prédio no Vila Olímpia Corporate. Eles têm feito esse teste. Aparentemente tem dado certo. Mas eu vou pedir licença poética, né, vamos dizer assim, que o Buffett, o Warren Buffett, né, o maior investidor aí da história, que vai aposentar esse ano 2025, inclusive, depois de mais de 80 anos investindo, ele tem uma coisa que ele chama de imperativo institucional. Né? O que é isso? Quando uma empresa ela está fazendo o negócio dela ali, e aí ela olha para o concorrente do lado e vê que aquele concorrente está fazendo uma estratégia de determinada forma. E aí ele olha, pô, interessante esse negócio, eu vou fazer igual, né? E às vezes não necessariamente isso pode dar certo. Por ter dado certo em outros FIIs, talvez a gestão do PVBI eles tenham olhado e falado, pô, isso pode ser interessante, pode ser uma tendência. Eu já vi algumas críticas de alguns outros gestores em relação a essa estratégia de turnkey, principalmente no momento que precisar trocar todos esses móveis, né, esse mobiliário todo que está lá dentro, lá vai precisar ser trocado em algum momento, então tem que ver se isso vai compensar lá no futuro. Óbvio que como é uma estratégia nova que a gente está vendo, então é difícil de dizer se ela vai dar certo ou não no longo prazo. Obviamente, você pode às vezes conseguir, né, um valor de aluguel mais interessante, ou às vezes até você consegue um aluguel menor, né, mas um contrato mais longo. Então também tem alguns gestores que falam que às vezes é melhor você alugar mais caro, né, alugar mais caro esses prédios aos poucos, né, porque pela estratégia turnkey a ideia é você alugar mais rápido. Mas às vezes vale mais a pena você alugar aos poucos para você evitar de fazer preço, né, em uma determinada região. Então às vezes você aluga hoje, sei lá, por R$ 300 um metro quadrado, aluga tudo e aí você fica
perde às vezes essa valorização acima da inflação que os aluguéis eles têm nos próximos 3, 5 anos, aí, dependendo do tempo do contrato. Então, às vezes, é melhor você alugar ela aos poucos para você ter um retorno maior ao longo do tempo, a famosa TIR. Enfim, existem discussões sobre isso, mas é inegável que tem sido uma estratégia muito boa, que os inquilinos, né, os potenciais inquilinos, têm gostado bastante, tem dado certo em outros imóveis, e eu acho legal que o PVBI ele vai testar isso em um imóvel só, dos 6, 7 ali que ele tem participação. Então, é algo interessante para se observar e, obviamente, se acompanhar. E falando, obviamente, em fundos imobiliários, a gente não pode deixar de mencionar a taxa de administração do PVBI 11 é 1% sobre o valor de mercado, porque ele faz parte do IFIX, né, o maior fundo imobiliário de lajes corporativas do IFIX, e ele não cobra taxa de performance, né, então talvez isso anime muita gente por ele não cobrar taxa de performance. Então, assim, é uma taxa, digamos assim, justa, né, em relação a taxa de administração em linha com os outros fundos. Passando para o segundo tópico, né, quem são os responsáveis, né, pelo PVBI 11, né, ou seja, quem faz a gestão. O PVBI 11, como tem no próprio ticker, né, no próprio código de negociação, era a antiga VBI, né, que fazia a gestão. Ela foi adquirida pelo Patra, né? Aliás, o Patra anda comprando todo mundo, né? Anda comprando tudo quanto é gestora. Comprou a CSHG, a VBI, recentemente pegou o PMLL, né? O antigo MOL 11, e mais um outro fundo aí. Então, eles estão consolidando bastante esse mercado de gestão de fundos imobiliários. A gente chama de crescimento inorgânico, né? Os fundos do Patra, né, que eles tinham não eram tão interessantes assim, né? Inclusive, talvez essa seja a razão do Patra ter optado por adquirir outras gestoras ali com muito mais competência do que talvez eles tinham no mercado imobiliário. Mas falando especificamente do Patra, eles têm 35 anos de mercado, começou ali no final da década de 80, hoje eles têm negócios aí, faz gestão de fundos na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa. Eles têm 40 bilhões de dólares, né, de ativos sob gestão, que daí por volta de 240 milhões de reais, né, bilhões, aliás, 240 bilhões de reais sob gestão, é um valor significativo, você coloca ela numa das maiores gestoras, né, do país, e tem mais de 700 pessoas trabalhando no Patra, né, na gestão de todos os fundos do Patra. Tem uma coisa interessante que na equipe de gestão hoje, que eu nem falei para vocês, tem o pessoal que era lá da CSHG e da VBI, que são pessoas muito competentes, né, pelo histórico dos fundos que eles têm, pessoas que entendem muito do mercado imobiliário. Do pessoal que era da CSHG, o Augusto Martins e o Bruno Margato, que eram os principais cabeças lá da CSHG, né? Eles estão no comitê estratégico do Patra. E o Rodrigo Abud, né, que sempre foi o gestor ali que aparecia falando dos fundos da VBI, ele é o head, né, o cabeça ali, né, da estratégia de tijolo e CEO da estratégia imobiliária no Brasil. Então são pessoas bastante competentes. Você vê entrevista desses três, né, do Augusto Martins, Bruno Margato e Rodrigo Abud, você procurar a entrevista deles, vocês vão aprender bastante sobre o mercado imobiliário, que são pessoas que entendem bastante realmente. Uma coisa legal, né, em relação aos relatórios gerenciais é que eles têm mantido, né, o Patra tem mantido os padrões, né, da CSHG e da VBI, né, um mix desses dois padrões de relatórios gerenciais nos relatórios gerenciais do Patra. Então tem sido bastante interessante ver que tem informações bastante completas, né, com planilhas de fundamentos para a gente olhar todo o histórico ali dos fundos ali. Então tem bastante informação. Os sites de RI de cada fundo também estão bastante interessantes, consolidados num lugar só. Então vale a pena você consultar esses dados aí também para você olhar muito mais do que PVP e dividend yield. Um outro detalhe também é que foi mantido aí aquele ajuste, né, ajuste semestral nos rendimentos que a CSHG sempre fez, né, a VBI também fazia, né, embora eles era bem mais linear, né, eles não faziam muita reserva. Mas é legal essa estratégia de ajuste semestral nos rendimentos, principalmente porque, tirando os meses de junho e dezembro, né, os outros meses você já tem mais ou menos uma boa previsibilidade ali em relação aos rendimentos que vão acontecer mês a mês, embora seja renda variável, né, pode variar, sempre varia, aliás, mas você tem uma certa previsibilidade. Terceiro tópico, né, o que devemos observar no PVBI 11. Aqui eu vou falar dos indicadores dele, né. A primeira coisa em relação, a gente vai olhar os dados sobre preço por metro quadrado. Por que é tão importante a gente olhar os dados sobre preço por metro quadrado? Vamos olhar primeiro o PVP para vocês entenderem aqui uma coisa
interessante. Isso aqui é o gráfico de PVP histórico, né? A gente vê que ele variou bastante. A máxima ele chegou a negociar 1,06 lá em agosto de 2023. A mínima aqui foi em dezembro e janeiro de 2025, né? E hoje ele está negociando a 0,71, mais ou menos 0,7, ou seja, em torno de 30% aí de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Mas quando a gente olha, daí para a gente saber se isso aqui está barato ou não, né, que tem uma grande distorção em relação aos valores do mercado real, né, existe muito essa distorção. Se a gente for olhar os preços por metro quadrado de acordo com a cotação atual, cada metro quadrado de imóvel do VBI, se ele fosse está sendo negociado hoje a R$ 24.900 o metro quadrado na bolsa. Se a gente pega no valor patrimonial, né, desconsiderando esse desconto aí das cotações na bolsa, o valor do metro quadrado é R$ 35.100, ou seja, existe um potencial de ganho só nesse ganho aí do valor patrimonial, né, do valor patrimonial dos imóveis, um potencial ganho de mais de 40%, né, sem contar os rendimentos que você pode receber. Então, assim, que eu falo que, de certo modo, né, o PVBI 11, hoje, ele vale mais liquidado, ou seja, se a gestão resolvesse vender todos os imóveis e entregar esse dinheiro para os cotistas, ele vale mais liquidado do que sendo negociado na Bolsa, né? Então, você consegue, obviamente, um valor, um potencial de ganho na Bolsa, né? A questão é que o mercado tem que concordar, isso, inclusive, eu vou falar mais para frente, né? Então, mas veja que tem um desconto significativo e os imóveis do fundo no mercado real, se ele fosse vender hoje no mercado real, fora de um fundo imobiliário, ele teria um valor por metro quadrado de mais de 35 mil reais, e hoje na bolsa o mercado está precificando esses imóveis em 25 mil reais. Aí. Então, justamente essa que é a distorção entre o mercado real e o mercado de bolsa, por isso que eu falo que é um setor muito mal compreendido, né? E muito mal compreendido por causa disso daqui. Desse próximo gráfico que eu vou mostrar para vocês, deixa eu só... Isso, vamos ajustar uma coisinha aqui, né? Que é o gráfico do spread em relação, como eu falo para vocês, né, sempre aqui, eu não gosto de usar o dividend yield seco para comparar, eu gosto de olhar ele como spread das NTNBs, né, nos títulos do Tesouro IPCA+. Então veja que na média ele teve um spread de 2,15%. Tem muita RMG nisso daqui, tá? Só que hoje, né, o mínimo, ele está nas mínimas dele aqui de um spread de 0,2%, né, em relação ao Tesouro IPCA+. Ou seja, o Tesouro IPCA+, hoje negociando em torno de IPCA mais 7%, ele está em IPCA mais 7,2%. Então, talvez muita gente ache, não vale o risco, né, em relação a isso. Mas quando a gente olha em relação ao patrimônio líquido, né, isso daqui é em relação à cotação, né, seria o spread do dividend yield do PVBI em relação ao Tesouro IPCA+, na média, né. Quando a gente olha isso daqui no valor de mercado nas cotações, se a gente olha no valor patrimonial, a gente tem uma diferença bem significativa aqui, né? Os rendimentos, na verdade, eles vão bem lá para baixo, tá nas mínimas de 2,06. Então, o dividend yield, né, vamos dizer assim, em relação ao patrimonial, ele tá em IPCA mais 5, em IPCA mais 5 e alguma coisa ao ano, né? Se a gente for colocar, enquanto o Tesouro IPCA mais tá em IPCA mais 7. Então, veja que, por isso que talvez atualmente o PVP tá tão descontado assim. Na média, 1,45. E aí, quando a gente olha esse tipo de coisa, né, esses dados assim de mercado, muita gente pode falar assim, poxa vida, né? Então realmente esse negócio já era, né? O fundo morreu, o fundo faliu, mas não é exatamente isso, né? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: existem outras formas de a gente ganhar dinheiro com fundos imobiliários. A mais tradicional delas é receber os rendimentos, né? O fundo compra imóveis, aluga esses imóveis e recebe. Mas existe uma outra forma de ganhar dinheiro, que é você comprar um fundo super descontado que tem uma boa qualidade e um potencial de ganho, né? O PVBI hoje, o PVBI 11, né? Hoje eu vejo como um fundo com mais potencial de ganho de capital do que de você receber rendimento recorrente. Só que você precisa ter muita paciência, né? E precisa precificar ele do jeito certo. Isso também tem acontecido, né? Esse desconto também no mercado tem acontecido por conta desse indicador aqui, ó, da vacância, né? Então veja aqui, a linha azul é a vacância física, né? Ela está talvez próximo dos maiores patamares aqui, né? Em 16,8%, e a amarela a vacância financeira, está mais alta, né? E aqui são as médias, né? Média de vacância física, média de vacância financeira. Esse
ponto aqui em que a vacância física está maior do que a vacância financeira é o período da RMG, que eu falei para vocês, né? Então, ou seja, nesse período aqui que o fundo estava com uma vacância, né? Ou seja, não estava ocupado, ele estava recebendo RMG. Por isso essa diferença aqui. Então, a vacância financeira, a vacância financeira basicamente mede o potencial de receitas que eu não estou recebendo das receitas que eu não estou recebendo em relação ao potencial que eu poderia receber. Exemplo, eu poderia receber aqui, sei lá, 100 mil reais aqui de receita, eu estou recebendo 80, então eu tenho uma vacância financeira de 20%. Então, como tinha RMG aqui, então a vacância financeira era mais baixa do que a física, justamente porque, embora não tivesse ocupado, ele estava recebendo RMG. A gente teve um outro problema aqui quando chegou quando chegou na época lá do Union Faria Lima, né, da aquisição do Union Faria Lima, ele realmente foi um fundo que recebeu RMG por um ano ali, depois que foi entregue, né, o Abits, só que ele demorou, né, para conseguir ocupar esse imóvel. Na verdade, ele não está 100% ocupado ainda. Então, justamente por isso, né, que tem penalizado também tanto o fundo, quando o Union Faria Lima entrou ali, contando a vacância dentro do portfólio, teve essa elevação significativa na vacância do fundo como um todo. Em relação aos indexadores, ele historicamente ali tem mais ou menos 70% IPCA, né, que corrige os contratos dos contratos de aluguel, né, e mais ou menos 30% ali que é o IGPM. E isso daqui é uma coisa também para ficar atento, porque o IPCA está desacelerando aos poucos, né, a taxa Selic lá em cima, né, 15% ao ano, ela serve justamente para ajustar o IPCA, né, para fazer o IPCA ir para baixo, né, a inflação ir para baixo. E o IGPM, ele também está desacelerando bastante, inclusive eu acho, né, eu tenho um bom palpite aqui que em 2026 ele vai ficar negativo, né. Isso não significa que os aluguéis vão baixar, significa só que esses aluguéis não vão ter reajuste. Esses 30% aí não vão ter reajuste pela inflação, vai ficar o mesmo valor. E o reajuste do IPCA tende a ser um pouquinho menor, tá? Então é preciso entender isso, e isso não é um problema nenhum do fundo, é uma questão macroeconômica, e inflação baixa ela é até boa, na verdade, né, para o consumo nosso do dia a dia. Para investimento, talvez não, né, se a gente for olhar por esse lado, mas para a gente como consumidor, isso é muito bom. Quarto tópico, por que investir ou não no PVBI 11? Como eu falei para vocês, quem busca só rendimento não devia nem investir nesse fundo, talvez, né? Só que, até porque assim, ó, deixa eu até mostrar um negócio para vocês aqui interessante. Isso aqui é o gráfico de rendimentos histórico, né? Essa linha vermelha aqui é a média dele, né? Da histórica, então a média é 57 centavos. O último rendimento dele aqui, referente a julho de 2025, pago em agosto, paga em setembro, desculpa, né? Competência de julho, foi 45 centavos, que é o menor rendimento da história, que é igual ao primeiro aqui em agosto de 2020, né? E muitas vezes acontece assim se você for só atrás de rendimento, você precificar ele simplesmente por esses rendimentos aqui, que muita gente faz é pegar esses 45 centavos, multiplicar por 12, né? Achar que esse 45 centavos vai ser isso daqui para sempre e dividir pela taxa, né? Por uma NTNB qualquer lá. Se você fizer isso, você vai estar cometendo um grande erro, por várias razões. Dentre elas, o seguinte: você não sabe se isso daqui vai ficar 45 centavos para sempre, não vai. Pode ir para cima, pode ir para baixo, então, porque é renda variável, né? Então a renda varia, isso daqui é renda, rendimento vem de renda. E segundo, que a NTNB nunca vai ficar para sempre, né? Dificilmente não, ela não vai ficar para sempre nos patamares que ela está ali, né, de 7, 7,5%. Ela pode ir mais para cima, pode ir mais para baixo, então essas taxas também variam. Então, justamente por isso que eu vejo que essa precificação errada faz com que penalize demais o fundo, né? E se você entender, né, que eu falei para você, se você entender que existe outra forma de ganhar dinheiro, né, com fundos imobiliários que não é simplesmente com os rendimentos, né, obviamente você quer os rendimentos, então você precisa escolher fundos que tenham um rendimento mais estável. Mas no caso do PVBI 11, que nem eu falei para vocês, eu acho que ele é mais um fundo ali, uma tese de ganho de capital do que uma tese de rendimento, né, de renda constante, recorrente e estável, né? E aí também tem uma outra coisa que eu acho que também é olhado de uma forma errada, né, que é pegar os gráficos de retorno histórico. Quando a gente pega, por exemplo, retorno histórico aqui, eu estou no site do Mais Retorno, quando a gente pega o retorno histórico, olha só, o PVBI deu um retorno de 8,39% aqui já contando os rendimentos, né, desde o início, variação da cotação em rendimentos, e ele perdeu para todo mundo, né, perdeu feio para o IFIX, para o IPCA, para o CDI, né, só que veja que isso daqui a gente está falando em relação ao valor de mercado. Eu fiz as contas aqui, se fosse no patrimonial, né, se fosse em relação ao valor patrimonial a valorização do valor patrimonial somado dos rendimentos, ele teria um retorno de mais ou menos ali 47% nesse período todo, ou seja, ele teria ganhado do IFIX, do IPCA, né, ele teria perdido para o CDI,
né, ainda assim, né? Mas nesse espaço aqui de 5 anos. E quando a gente fala de investimento de longo prazo, 5 anos não é longo prazo. 5 anos é médio prazo ou curto prazo, até talvez dependendo do seu horizonte. Se você pensar num horizonte de investimento de 20, 30, 40 anos, 5 anos é muito pouco. Obviamente que nem todo mundo quer entender assim e falar, mas não vale a pena realmente, né? Aquela coisa toda. Mas assim, tem que entender, né, o que você precisa entender realmente se o seu perfil é de longo prazo, né, e se você pensa realmente em longo prazo, realmente talvez seja um fundo que faça sentido se você entender como ganhar dinheiro com ele, se você tiver paciência, né? Bom, vamos lá, se você chegou até aqui, né, tá gostando, tá fazendo sentido essa análise toda para você, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, justamente para você receber as próximas análises, que nem essa daqui. Próximo tópico, né? Opa, por que investir não, né? Quais são os riscos, né, de se investir no PVBI 11, né? Bom, o primeiro risco, né, clássico de qualquer imóvel, né, de qualquer investimento imobiliário é vacância e inadimplência. O fundo ele tá com uma vacância alta atualmente, ele tá numa tendência ali de reduzir essa vacância, né? Tem uma perspectiva boa ali de redução dessa vacância. Inadimplência ele não tem, né? Pelo menos não que seja alguma coisa muito significativa, mas os inquilinos estão pagando em dia, a gente não tem nenhum problema ali em relação aos inquilinos não pagarem. Porque assim, como são imóveis de altíssima qualidade, bem localizados, então você acaba atraindo bons inquilinos. Então, se você atrai bons inquilinos, dificilmente você tem um problema de inadimplência. A questão é que às vezes a gente não tem a da vacância alta, né? Que às vezes você não consegue encontrar muitos bons inquilinos. Como eu falei para vocês, um outro risco, né, o segundo risco significativo aqui, talvez em relação ao PVBI 11, nessa tese de ganho de capital, é o que eu chamo de um mercado não concordar com você. Numa dos cursos que eu fiz de valuation, né, para aprender a precificar ativos, né, ações principalmente, depois eu parti para fundos imobiliários, tem um professor meu que falava muito disso, né? Pô, você pode fazer o melhor, né, a melhor planilha lá do mundo, colocar todas as premissas perfeitinhas lá, ela vai cuspir um número lá, um valor lá que vale a pena você pagar nesse fundo, que seria o valor justo dele, só que se o mercado não concordar, não adianta. Então existe um grande risco assim do mercado não concordar. Quando que eu acho que o mercado vai concordar em relação ao PVBI 11? Quando tudo estiver subindo, todas as cotações estiverem subindo, numa virada de ciclo de mercado, como a gente viu lá em 2019, né? Então a gente via cotações absurdas de alguns fundos ali no final de 2019 que não faziam sentido. Então, quando tudo está subindo, às vezes pode ser oportunidade de você ganhar nesse fundo que está apanhando mais, porque daí até os ativos, né, que apanham muito em tempo de vacas magras, em tempo de vacas gordas eles sobem também. Mas, como eu falei para vocês, essa é uma tese bastante arriscada. Então, o mercado tem que concordar com você e você não controla o mercado. Então, tem que ficar esperto em relação a isso. Um outro detalhe também é que faz anos, né, que o setor de lajes corporativas é promessa. A gente sempre escuta, não, esse ano é o ano das lajes corporativas, esse ano é o ano das lajes corporativas. Agora vai, né? Então, só que a gente já vê que faz vários anos que isso não acontece. Aí deve fazer pelo menos uns 10 anos que isso não acontece. Um outro risco também que você precisa ver, que nem eu falei, são os reajustes, né? Os índices de inflação, IPCA e IGPM, eles estão em queda, então possivelmente pode ser que a gente não veja reajustes tão relevantes nos aluguéis vigentes, tá? Mas, por outro lado, a gente pode ter aluguéis maiores nas ocupações, né? Nas novas ocupações dos espaços vagos e nas revisionais, né? Porque o preço por metro quadrado, que não falei no começo para vocês, tá em média ali 15% defasado. Então pode ser que nessas revisionais, né, que é aquele momento do contrato em que o fundo ele não reajusta pelo índice de inflação, mas pelo valor médio do aluguel no mercado. Então, como ele está ali nas minhas contas em mais ou menos 15% defasado, então nessas revisionais a gente pode ter esse reajuste. Só que essas revisionais elas não são lineares. Então você tem 15% no ano, 10% no outro, mais 20% no outro e assim por diante. Então pode ter esse pequeno ganho aí, esse ganho em doses homeopáticas ao longo dos anos, né? Bom, e por fim, o sexto e último tópico, que nem eu falei para vocês, né? Qual o papel do PVBI em uma carteira de investimentos? Olha, comparando com jogadores de futebol, eu diria que o PVBI 11 é um jogador, aquele famoso jogador da base com grande potencial, ou seja, ele tem todas as características para ser um grande jogador, só que a gente não sabe se isso vai acontecer. E essa é a tese de ganho de capital. A gente vê que o fundo tem todo esse potencial, ele tem todo esse valor intrínseco ali dele, né, dos imóveis negociando na bolsa
com mais de R$ 10.000 de desconto, né, por metro quadrado, se a gente for olhar, mas ele pode não se tornar um grande jogador. Pode ser quem é mais antigo, aí, o corintiano mais antigo, vai lembrar do Lulinha, né, que é a famosa, a eterna promessa do Corinthians, né, que tinha uma multa rescisória altíssima, mas ele não vingou, né, e como muitos outros jogadores, né. Talvez ele seja, o PVBI seja hoje comparado ao Estevão ou ao Endrick, né, que são jogadores com grande potencial aí, mas a gente tem que ver se realmente isso tudo vai acontecer. E como eu falei para vocês, né, obviamente, né, se o PVB11 ele tem uma tese de ganho de capital, ou seja, você não vai esperar receber rendimentos dele, pode ser até que caiam, inclusive os rendimentos caíram, né, no último mês aí que ele pagou. A gestão já disse que vai manter esses rendimentos mais baixos por algum tempo a mais, mas se não conseguir locar esses espaços vazios. Mas se você quer um setor mais promissor, né, e com rendimentos mais previsíveis e crescentes, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui de análise do HGRU11, né, que é um setor de renda urbana que eu falo que é um dos setores mais promissores. Então clica nesse link, assista esse vídeo e a gente se vê por lá.